vivemos com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, na humilde presença, eu me coloco. E se Deus diz que eu seja, Pai, ó Deus, um oráculo do Senhor nesta noite. Que a Tua palavra encontre morada em cada um destes corações. Que não haja impedimentos para o Teu agir. E saiamos daqui alegres, transbordando da Tua alegria. É assim que eu te oro e te agradeço, Jesus. Amém. Irmãos, servir com alegria ao Senhor é o tema dessa mensagem. Servir ao Senhor com alegria. Nós estamos vivendo numa época de muito entusiasmo superficial. Nós estamos vivendo numa época do coaching. Estamos vivendo em fórmulas que são criadas para maquiar como um placebo, como uma espécie de um remédio paliativo que não soluciona completamente, mas ocasionalmente ele nos proporciona momentos de alegria e de paz. Vez ou outra eu vejo pessoas na internet que estão se expondo a um comportamento que não é natural de si mesmo, para encontrarem um certo prazer, para terem momentos de alegria e ao mesmo transparecer dessa alegria para aqueles que estão ali cercando, ouvindo, curtindo. Nós vemos, na verdade, um mundo que te motiva a viver de aparência. E essa aparência, ela força você e constrange a mim e a você a estarmos sempre alegres. Se vamos aparecer nas redes sociais, devemos aparecer sorrindo. Se estamos curtindo as férias, devemos tirar uma foto sempre sorrindo. Verdade, irmãos, é que a alegria que o mundo nos constrange a viver, na verdade, é uma alegria que não é intrínseca a nós. Não é uma alegria natural do nosso próprio ser. Mas é uma alegria fabricada. É uma alegria projetada, momentânea, e que muitas vezes não traz a paz ao nosso coração, mas entorpece o nosso entendimento, de maneira que passamos a não viver em liberdade de vida, mas em escravidão. Escravos dos nossos prazeres, escravos das vontades do mundo, e nos tornamos pessoas com alegria que está somente superficial, transbordando dos nossos rostos, mas os nossos corações se encontram secos, abatidos e tristes muitas vezes. Quem aqui não conhece o autor Robin Williams? Alguém já ouviu falar desse autor? Ele, que era um ator esplêndido, fez diversos filmes. Agora, na minha memória, não veio o nome desses filmes, mas ele é um ator muito conhecido, um ator renomado, e que fazia papéis que ele sempre estava expressando alegria. Ele ia para as entrevistas, para os programas, e sempre mostrava alegria, fazia piadas, ria. Mas, amados, por dentro, aquela alegria, ela não estava alicerçada no seu coração. E quando a alegria não provém do nosso coração, quando ela nasce do exterior e tenta alcançar o nosso interior, irmãos, ela não é uma alegria correta. E este homem, ele atenta contra a sua própria vida e dá cabo da sua vida. E nos parece que deixou, de certa forma, uma nota de despedida,
mostrando que a sua alegria, ela não estava alicerçada no seu coração. O texto que nós lemos de Deuteronômio 28, ele fala de um momento em que os israelitas estavam nas planícies de Moabe, Moisés se despedindo do povo. E Moisés passa essas orientações, e dentro das orientações, ele aponta bênçãos e maldições que viriam sobre o povo. Veja bem, bênçãos e maldições que viriam sobre o povo de Deus. Mas aqui, irmãos, ele fala sobre o fato de algumas maldições alcançarem o povo. Elas viriam em decorrência de uma atitude: não servir com alegria ao Senhor. Eles estavam servindo, veja bem, eles serviam, eles realizavam aquilo que precisa ser realizado, mas não estavam servindo com alegria. E aí o texto é muito enfático, muito claro. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, sendo suprido e provido de todas as coisas, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. A primeira coisa que nós vemos aqui é que não servir com alegria é um pecado. Pastor, quer dizer que se eu estiver participando do louvor, se eu estiver evangelizando, se eu estiver vindo à casa do Senhor, se eu não estiver com alegria, eu estou em pecado? Sim, meu amado. Meu amado, o evangelho da graça é o evangelho que alcança o coração. O evangelho da graça é o evangelho de intimidade. O evangelho da graça é que ele arraiga nos mais profundo do seu ser e da sua alma e exige uma entrega completa, plena, e não uma parte de nós. E se nós não estivermos servindo com alegria, nós estaremos em pecado. Deus deixa isso de forma expressa. Vocês me serviram, mas não me serviram com alegria. Por isso, agora vocês irão servir, mas passando fome, sede, nudez e escassez de todas as coisas. Nós vemos agora um continente que, irmãos, está passando por um problema muito difícil. A Europa. A Europa que foi berço do cristianismo. A Europa que enviou missionários a todo mundo. Celeiro de missionários. Irmãos, as maiores histórias de homens que foram relevantes na história do cristianismo são homens que vieram da Europa. Um continente que servia o Senhor com alegria, mas somente por um tempo. Irmãos, o Senhor abençoou aquele continente, se tornou o continente mais próspero de toda a terra, mas na mudança de tudo, eles olharam para Deus e disseram: o Senhor, que é aquele que me dava coisas, eu não preciso mais dele, porque o meu dinheiro e a minha riqueza pode comprar tudo aquilo que eu preciso. O que eles fizeram? Deixaram o Senhor de lado. O Senhor era um Deus que apenas servia para abençoar cada um deles. E eu quero dizer para você, o primeiro engano que Satanás tenta no meu e no teu coração é fazer com que nós sirvamos ao Senhor para conseguir coisas. Eu e você, irmãos, nós não estamos aqui para buscar a bênção de Deus.
Veja bem, eu não quero dizer que o Senhor não vai abençoar e você não pode pedir bênçãos. Mas este não é o cerne do Evangelho, esta não é a raiz do Evangelho. O Evangelho exige de nós um coração quebrantado, alegre e adorador, que deseja estar intimamente relacionado com o Criador, com aquele que provê, com aquele que abençoa, com aquele que realiza, com aquele que faz todas as coisas sobre a nossa vida. Amados, nós precisamos ser como o salmista e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas nós chegamos muitas das vezes aqui cabisbaixos, porque o Senhor não atendeu os nossos caprichos. Às vezes nós nos submetemos a uma vida de religiosidade, batendo um ponto às quartas, nos domingos, apenas, irmãos, para garantirmos um lugar no céu, apenas para não estarmos fadados a um fim trágico. Mas eu quero dizer, o Senhor exige de nós: me sirva, mas me sirva com alegria, uma alegria que vem do coração. Uma alegria que não é por causa das coisas que foram dadas. Porque ele diz: não obstante, eu os tenho dado a abundância de todas as coisas, vocês não me serviram com alegria. Você viu já uma pessoa que você ajudou ela muito, e na hora que você precisou, ela virou as costas? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Você fez, ajudou, orientou, cuidou, se sacrificou um tempo da sua vida. E de repente, no momento que você precisou, ela não expressou alegria por você. No momento de uma necessidade, ela não veio com o coração alegre, disposto a te ajudar. Sabe por quê? Porque ela não tem um coração grato. A alegria, ela anda junto, de mãos dadas com a gratidão. Irmãos, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o supridor, o protetor. Ele é o cuidador. Ele é aquele que te faz ser a imagem de Cristo. Ele é aquele que glorificará o teu corpo na glória, junto com os anjos. E você estará em eterna intimidade com Ele. E eu quero dizer para você, se isso não é o motivo de estarmos aqui servindo com alegria, eu não sei qual é o outro. Eu quero abrir um riso no meu coração. É a minha oração, meus amados. Mas nós vemos que houve uma quebra no serviço. Houve serviço, mas um serviço sem alegria. E o que nós vemos hoje nas igrejas, muitas das vezes, é isso. Uma religiosidade que leva as pessoas a estarem servindo e cultuando, mas não de corações alegres. E aqui eu quero dizer para você, esta alegria não é uma alegria circunstancial. Eu não sei o que tem tentado roubar a tua alegria. Eu não sei o que o inimigo tem oferecido como moeda de troca para te comprá-la do seu coração. Mas eu quero dizer a você, se você estiver com o seu coração aberto, rasgado, diante de Cristo, diante de Deus, o Senhor preencherá com alegria que ninguém pode tirar, que ninguém pode roubar. Esses homens estavam servindo, mas servindo enquanto o Senhor estava dando. Será que eu e você temos sido assim? Meu pai, ele, em um certo momento da vida, meu irmão, que era o mais velho então, foi acometido de câncer. Ele vendeu tudo que ele tinha alguns terrenos, 19 terrenos. Ele vendeu os 19 terrenos dele e nós nos mudamos para Curitiba. Fomos tratar da doença
num dos maiores hospitais do Brasil, Erasto Gettner. E lá nós ficamos por 4 anos e meio, irmãos, foi uma luta. Meu irmão, ele passava por convulsões. E meu pai, ele era uma pessoa muito mundana, mas lá neste momento, ele, no desespero, ele conheceu uma igreja, Assembleia de Deus, e fez um compromisso e um voto com Deus. Senhor, te servirei, mas se o Senhor curar o meu filho. Irmãos, ele serviu, ele ajudou, ele construiu, ajudou com tijolos, com cimento. Os pastores, eles gostavam dele, ele estava presente nos cultos, ele abençoava a obra. E ali o meu irmão, ele estava padecendo, ele estava passando por quimioterapia, o cabelo caiu, as convulsões somente aumentavam. Ele tinha 9 anos de idade e, irmão, chegou o momento que ele não aguentou. Deus o levou. Eu tinha 6 anos e me lembro que meu irmão me chama no quarto e diz: Gil, obedece os pais, obedece pai e mãe e cuida deles. Foi um momento duro para minha família, mas meu pai, ele havia feito um voto de servir a Deus em troca de algo. Ele não estava ali servindo com alegria, meus irmãos, e chegou naquele momento que Deus não deu o que ele queria, e sabe o que aconteceu? Ele se afastou do Senhor. Ele se afastou. Ele não andou mais nos caminhos de Deus. Porque enquanto nós estamos com o Senhor, buscando coisas, a alegria do Senhor não estará nos nossos corações. Enquanto nós estivermos andando com o Senhor em troca de bênçãos, de favores, de quinquilharias, porque eu vou dizer para você, isso que nós vivemos são meras quinquilharias, meras bugigangas, mas o Senhor, Ele quer gravar a eternidade no teu coração, uma alegria que o tempo, nem a ferrugem, e nem as traças, e nem nada poderá consumir. Nada. Este povo, eles se afastaram do Senhor, não serviram com alegria, e o Senhor disse: vocês servirão ao povo inimigo, ao povo estranho. Agora, com escassez de tudo, vocês serão escravos dele. E aí o que eu quero dizer para você: o inimigo, ele impede o crente de viver com alegria, para torná-lo escravo dos seus próprios prazeres, para ser pisado pelo mundo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Veja bem, este povo não tinha chegado na terra quando foi falado essas palavras de Deuteronômio. Eles ainda iriam entrar na terra de Canaã. Mas eles passaram, chegaram na terra, não serviram o Senhor com alegria. E sabe o que aconteceu? As palavras que foram descritas em Deuteronômio 28 aconteceram. Eles se tornaram escravos de um povo inimigo. Se vocês não me serviram com alegria, agora vocês servirão a um povo estranho, ao inimigo, ao mundo. Na escassez de tudo, na falta de tudo. Irmãos, foi isso que aconteceu. Estes homens, eles não serviram o Senhor com alegria, e a nação chamada Babilônia tomou eles, destruiu o templo, queimou a cidade, e levou esse povo cativo, como escravo. Porque é assim que o mundo faz. Se eu e você não servirmos com alegria, o diabo, ele vai fazer você servir a ele. Você só pode servir a 2 senhores, meu irmão: a Deus ou ao diabo. Eu não estou servindo ao diabo, não. Eu estou andando no meu próprio caminho.
não há escapatória. A Bíblia nos diz: ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Mas para servir o Senhor, há um requisito: servir com alegria. Eles são levados cativos. E sabe quantos anos eles permanecem escravos na Babilônia? 70 anos. 70 anos, irmãos, eles destruídos, quebrados. Sabino, bota o Salmo 137. Olha como era a realidade deste povo. A realidade deles quando eles estavam ali cativos. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e fizemos o quê? Ao lembrar de Sião. Verso 2: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. O que significa isso? Eles deixaram de adorar, não tinham mais vontade de adorar. Pois os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres. Irmãos, se você não servir ao Senhor com alegria, o mundo vai exigir uma falsa alegria, e você servindo a Ele, sendo escravo do mundo, dizendo: cantem para nós umas das canções de Sião. Oh, irmãos, se nós não servimos ao Senhor com alegria, nós servimos de deboche para o mundo. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Tá bom, família. Eles estavam destruídos. O espírito deles foi esmagado nesta hora. Porque eles não serviram o Senhor com alegria. Gente, eu quero dizer, tem muitos testemunhos de vidas que foram pisadas pelo inimigo, escravas de vícios, de bebedices, festas, prazeres sexuais, drogas, orgias, mentiras, enganos. É assim que o inimigo ele age com você, proporcionando a você prazeres momentâneos, prazeres carnais que não alcançam o nosso espírito, não atingem a nossa alma, e ele olha para você e diz: você precisa disso para fugir da realidade do mundo, porque a realidade do mundo é dura. Sabe por que as pessoas usam droga, se embebedam e se entregam aos prazeres sexuais? Elas fazem isso como uma fuga da realidade. A realidade é dura, meus amados. O homem que trabalha e passa muito tempo trabalhando e que sofre humilhações dentro do trabalho, ele sai do trabalho e ele quer extravasar. E ele vai procurar os vícios. Nós olhamos para as pessoas que estão ali dentro de casamentos que são falseados pelas fotos do Instagram, mas que na verdade é uma crise conjugal. Há ali mentiras, há engano muitas vezes, há ali palavras que não há mais amor e carinho, não há mais cumplicidade e entrega, não há alegria no relacionamento. Sabe por quê? Porque para o nosso relacionamento ele ser abundante de alegria, nós precisamos primeiramente da alegria do Senhor. E essas pessoas então elas se inclinam para isso e se entregam aos seus próprios prazeres e se tornam escravas desses prazeres. Quando se encontram com as pessoas, elas riem, mas quando elas saem e se recolhem, e conscientemente o seu coração diz para elas: o que será agora? Você precisa programar a próxima programação, porque vem uma profunda dor, tristeza, solidão e engano sobre nossos corações. Oh, irmãos, a falsa alegria, na verdade, ela entorpece
entendimentos. É um engano. Esses homens, eles agora passaram 70 anos longe da casa do Senhor, sem adorar o Senhor, sem oferecer sacrifícios. O templo foi destruído. Olha o que faz quando o inimigo ele rouba a nossa alegria, ele destrói o templo. Sabe o que representa o templo? Relacionamento com Deus. O templo é lugar de relacionamento. Quando o templo foi destruído pelos babilônicos, o Senhor Deus estava dizendo: o meu relacionamento com vocês foi destruído. Quando os muros foram destruídos, o Senhor está dizendo: agora vocês estão suscetíveis a serem atacados pelos inimigos. Oh, irmãos, quando não servimos ao Senhor com alegria, o nosso relacionamento com Deus vai sendo queimado pelo inimigo, consumido pelo ódio. Nabucodonosor disse: pegue todo o ouro, tudo que tem lá dentro, roubem tudo. Eles tiraram os elementos sagrados. O castiçal que estava sempre aceso for apagado, meu amado, porque é isso que o inimigo faz quando ele rouba a nossa alegria. Se não servimos ao Senhor com alegria, é algo que não vem como de repente, não vem de uma vez, é um processo. Eles, quando o profeta Jeremias dizia a eles: olha, o inimigo virá, se vocês não servirem com alegria, se não voltarem para o Senhor, o inimigo virá. Eles riam, zombavam de Jeremias e diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: aqui é o Monte Sião. Se você acha que Deus vai deixar tocar na gente, Jeremias, não é algo que vem de uma vez, é um processo. Guarda teu coração, para que você possa servir com alegria. E amados, no verso 4, Neemias é enviado ali. O rei Ciro liberta eles, envia o povo para Jerusalém. Há um processo, eles reconstroem o templo, mas os muros não estavam ali fechados. Há uma tentativa de restaurar o relacionamento com Deus, porque o templo reconstruído é um relacionamento restabelecido, mas as muralhas não estavam levantadas, meus amados. Os ataques do inimigo ainda eram constantes. Você já viu aquele crente que está tentando voltar, mas ele está sempre lutando? Ele reconstrói o templo, mas não consegue reconstruir os muros. Ele não consegue servir com alegria plena. Ele sempre é atacado por aqueles pecados. O inimigo sempre oferece enganos, gera medo, dúvidas, ansiedade. O inimigo, ele tenta sempre trapacear. Eu não sei como está o seu coração, mas o inimigo, ele vai impedir que muralhas sejam construídas e você seja novamente a cidade forte do Senhor, o lugar da habitação do Altíssimo. Esdras, ele se põe a construir aquele muro em 52 dias. E diz a Bíblia que ele mandava construir com uma... Como é que chama? Meu irmão, eu tô ruim, viu, Felipe? O que pega ali o cimento e joga, como é o nome? A colher de pedreiro. Era uma colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Era assim a construção. Foi incessante, turnos, vigílias. Sabe por quê? Se você quer servir ao Senhor com alegria, o processo não vai ser fácil. Você pensa que vai ser fácil? Os Sanbalates, os Tobias se levantarão e dirão para você: olha, você não deve fazer, porque na verdade não é bem assim. Se você fizer isso, vai dar errado. Porque o inimigo, ele usa de trapaças.
ele usa de conselhos errados. Não se amedronte, irmãos. Insista, erga os muros para que a alegria seja restaurada. E talvez você diga: eu estou na casa do Senhor, mas não consigo sentir alegria. É porque você está passando pelo processo. Mas não tenha medo. Não tema. É a colher do pedreiro, do cimento na mão e a espada na outra. Você terá alegria restaurada. Quando, irmãos, eles buscavam o templo restaurado, a muralha restaurada, estava tudo bom? Não, faltava uma coisa. A palavra. Faltava a palavra. Irmãos, ele se encontra aqui no verso 4 e diz: Esdras, o sacerdote, o escriba, estava onde? No púlpito de madeira. Na minha Bíblia é melhor. No púlpito. Ele estava no púlpito, irmãos. E estava em pé dele todos. Eu não vou ler verso 5. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. O povo há 70 anos sem poder adorar. O povo sem poder estar na presença do templo, sem muralhas, vivendo nas mazelas do mundo, irmão. Agora eles podiam novamente adorar o Senhor. Eles se puseram em pé. Esdras bendisse ao Senhor, verso 6, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eles se humilharam. 70 anos longe do Senhor, 70 anos sem poder adorar. Irmãos, eles estavam ansiosos, eles se prostraram em terra, e diz o texto: Jesua, Bene e mais um monte de gente aqui, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava onde? No seu lugar. Às vezes eu vejo a gente inquieto aqui, irmãos, para beber água, olhando para o relógio. Irmãos, este povo, eles estavam ali com alegria, porque novamente podiam adorar o Senhor diante do templo, e novamente podiam agora ser a cidade santa de Deus. E diz o texto que leram o livro na presença de Deus e clamaram, verso 8, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que seria. Não era algo que eles estavam somente ouvir por ouvir, não. Eles estavam buscando fazer o quê? Entender o texto. Entender. E Neemias, verso 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, os sacerdotes, escribas, os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria restaurada. Eles não serviram o Senhor com alegria, mas não foram destruídos. O Senhor permitiu que eles fossem escravizados por Satanás, pelo mundo, pelo inimigo. Mas agora eles foram restaurados. E eles, quando eles foram confrontados com a palavra, o templo, o relacionamento, a muralha, santificação e consagração, e agora eles estavam diante da palavra, a voz de Deus, tudo estava completo para que a alegria fosse restaurada. Glorifica o Senhor se você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você é um bem-aventurado, quero dizer isso para você. Você é um privilegiado. Você é mais do que feliz.
Eles começaram a chorar, lembrando da época, e eles disseram: não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar, alegrem-se, comam carnes gordas. Eita, irmã Maria José, come carnes gordas, olha aí, é com gordura. Comam, bebam bebidas doces, compartilhem dessa alegria. Oh, irmãos, que festa! E os levitas, no verso 11, quando o povo ainda quis continuar chorando, no verso 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, não estejam tristes. Oh, irmãos, a alegria restaurada, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Mas de onde procede a alegria? De onde, pastor, que procede a alegria? Lá em Provérbios 15, 13. 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Irmãos, o coração, a alegria, ela procede então da onde? Do coração. A externalização da alegria, ela não pode vir de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. É algo que nasce aonde? No nosso coração. Então o que eu quero dizer para você é que não é o seu carro, não são as circunstâncias, não são as bênçãos, não são os milagres que irão te alegrar o teu coração. Na verdade, é o seu coração que tornará você alguém alegre. E o coração, ele deixa você mais belo. Você já viu aquela pessoa que nem é tão bonita de aparência, mas todo mundo quer estar perto dela? Você já percebeu isso? Que é uma pessoa que transborda de alegria. É uma pessoa que tem um estado interior de espírito diferente. Ai, meu Deus do céu, eu só vejo Deus nessa pessoa. Que pessoa linda. A gente consegue ver a beleza da alma. A beleza da alma. Porque isso é algo do interior que se externa, que muda, que transforma o exterior. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Se você deixa o seu coração ser influenciado pelas circunstâncias, você, ao invés de alegria, terá um coração abatido, triste. As forças internas, elas podem corromper o nosso coração. Aí no verso 15, Sabino. Verso 15. Vai dizer: todos os dias dos aflitos são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Irmãos, quando nós permitimos que as circunstâncias influenciem o nosso ser, nós vivemos com medo, com ansiedade, com dúvida. O que é que tem tentado roubar a tua alegria? O que é que tem tentado roubar a tua alegria? Quando diz que os dias dos aflitos são maus, a palavra aflito, na verdade, quer dizer pobre. E o tradutor traduziu como aflito. Porque, na verdade, a pobreza aqui não é pobreza de bens materiais. É uma pobreza existencial. Pastor, então quer dizer que os pobres de espírito? Não. Os pobres de espírito, lá de Mateus 5, das bem-aventuranças, é alguém que enxerga a sua realidade miserável como alguém que é pobre, que não tem nada e precisa todo dia buscar daquele que é rico, que é Deus. Mas o pobre aqui é outro. O pobre existencial é aquele que se entrega às misérias do mundo. É aquele que está angustiado pelas pressões do sistema, dos enganos, das traições,
das palavras duras. E ele sofre com o coração angustiado, irmãos, é uma moléstia que consome, que corrói a alma. Mas em contraste, os de coração alegre, em outras versões, de coração bom, eles estão diante de um banquete contínuo, perpétuo. Glória a Deus. Vejam, irmãos, que então o nosso coração, o nosso interior, ele precisa ser moldado pela sabedoria. A sabedoria que está alicerçada no conhecimento de Deus. E assim, alicerçado neste conhecimento e nessa sabedoria, porque é isso que o sábio de Provérbios ele fala, aí nós somos cheios de alegria. Você precisa ter um coração alegre. E aí eu não quero ser somente alguém que está imprimindo em você um otimismo superficial, dizendo para você, esteja alegre, abra um sorriso agora. Não, não é isso. Eu também não quero usar daqui de uma psicologia positiva, dizendo para você, você vai ser vencedor, olha, vai dar certo, ei, cante, diga aí para você, eu sou o melhor, bata no peito e diga assim, eu sou feliz. Não é isso. A alegria que nós estamos falando é uma alegria que está fundamentada no profundo relacionamento com Deus. Oh, irmãos, essa fonte inesgotável de alegria, ela encharca todo o nosso ser. E olha só, não é as circunstâncias que moldam o seu interior, mas é o filtro do teu coração que vai fazer você enxergar a realidade em outra perspectiva. Você já viu disso? Que duas pessoas enfrentam a mesma circunstância, mas de modo diferente? Aquela pessoa que sempre está reclamando, murmurando, para baixo, maldizendo, falando do outro, e sempre com o coração estragado. E aquela outra pessoa que está passando pela mesma situação, louvando, adorando, rindo, servindo e em comunhão com os irmãos. Veja bem, a realidade ela passa pelo filtro, e esse filtro é o teu coração, aonde ele está alicerçado. Lá em Provérbios 4:23 vai dizer, 4:23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. É do teu coração, meu amado. E aqui não é, o coração não são somente os pensamentos. O coração aqui representa pensamento, mente, emoções, caráter. É você em comum essência. A sua essência, meu irmão, ela deve estar fundamentada no Senhor. Porque Ele vai mostrar para você que Ele é o teu provedor. Que apesar dessas circunstâncias, Ele está te guardando, te livrando. Ele está te ensinando algo. Oi, irmãos, eu estava saindo daquele Brasil, como é o nome daquele perto lá do Atacadão, da BR? Não sei o que é Brasil. Brasil Atacarejo. Eu estava lá comprando material do meu filho, eu saí com o carro do meu sogro. E no meio do viaduto ali da van, o pneu estoura. Pá! Estourou mesmo. Eu segurei o volante. E aí eu segurei o volante, botei de lado, e eu quero dizer para você, aí minha esposa ficou aperreada, ficou aterentada, e dizendo, amor, o que vai ser? Está escurecendo. O caminhão passava do lado assim, irmãos, buzinando. E aí eu fiquei assim, linda, vamos agradecer ao Senhor. Talvez o borracheiro esteja precisando de um dinheiro nessa hora. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos os nossos olhos que enxergam de uma perspectiva diferente. Qual é a situação que tu tem passado? Adore.
Deus, obrigado, porque o Senhor está trabalhando no meu coração. Diga agora sim. Senhor Deus, eu quero te agradecer, eu quero te adorar. Eu quero te exaltar, Senhor Deus, nessa circunstância que eu me encontro. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero ser inundado por tua alegria. Irmãos, o mundo vai tentar gerar medo no teu coração, dúvidas. Ele vai tentar puxar você para baixo, mas nesta hora diga assim: Senhor, eu me curvo à tua potente mão, porque nada pode me tocar. Eu sou pertencente somente a ti. Glória a Deus. Ai, irmãos, e a mão do Senhor será favorável a você. E você verá o mundo de outra perspectiva, com outra realidade. Enquanto as pessoas dizem: olha, está aqui faltando isso, e como vai ser no mês que vem? Ei, e aquela pessoa que falou essas palavras para você, que machucou você, e você vai poder dizer agora: eu abençoo ela, eu perdoo, eu libero perdão, eu amo esta vida, e eu digo: ela será transformada, ela será alcançada. Irmão, começa a liberar perdão agora nessa noite, e a alegria do Senhor, ela vai inundar o teu coração. Glória a Deus. Porque nós não somos influenciados pelas circunstâncias que nos cercam, Aleluia. mas nós somos direcionados por aquilo que nasce do interior do nosso coração. Glória a Deus. E aí lá, irmãos, em Gálatas capítulo 5, vai dizer que essa alegria é uma dádiva de Deus. Clame por essa alegria. Ei, você não vai conseguir conquistar sozinho, não. Clame, ore e diga: Senhor Deus, dá-me um coração alegre. Aleluia. E lá em Filipenses capítulo 4, Paulo, entendendo tudo isso, ele vai dizer: alegrai-vos. Novamente eu digo: alegrai-vos no Senhor. Ei, ele está dando uma ordem. É uma ordem para mim e para você. E essa ordem é: alegre o teu coração. Não há opção, meu amado. É uma ordem. Quando perguntaram: mas Paulo, você está preso, você está numa prisão, você está passando por necessidades, e ele diz: a minha alegria não é circunstancial. Irmãos, nem sempre nós vamos ser felizes, nem sempre. Mas mesmo que as circunstâncias não favoreçam a felicidade que o mundo tenta colocar como aparente, eu quero dizer para você: ninguém roubará a alegria do meu coração, porque a minha alegria se encontra em Cristo Jesus. Ele te salvou, Ele te curou, Ele te libertou, Ele providenciou uma morada eterna para mim e para você. E aí Paulo diz: por isso eu sei passar por toda e qualquer situação. Mas o pecado, ele quer roubar isso. Quando Davi pecou com Batseba e adulterou, no Salmo 51 ele estava sem alegria. E ele disse: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. E talvez você se encontre nesse momento assim. Curve ao Senhor sua cabeça. Peça perdão ao Senhor. Pai, qual tem sido a qualidade do meu serviço diante do teu altar? Pai, perdoa-me, porque eu não tenho te servido com alegria plena. Eu tenho dado tão pouco para o Senhor, Deus, mas eu quero dar mais. Eu quero me entregar mais, Senhor. Inunda meu coração com a tua alegria. Restitui-me a alegria da tua salvação.
Abacuque, ele experimentou a alegria perene de Deus. E lá em Abacuque 3,17 ele diz: Abacuque 3,17, Sabino, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimentos, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está falando de um cenário apocalíptico. Não tem nada, é escassez de tudo. Mas ele teve uma experiência com alegria perene. Uma alegria que reside em Deus. Fique de pé, vamos louvar.